Nesse momento eu gostaria de conversar com a igreja, pedindo a todos que vocês possam abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Talvez em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que todos nós nos colocássemos em pé. Eu já estou em pé. Então vamos nos colocar em pé e juntos vamos ler Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite jamais cessarão. Jamais cessarão. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podem tomar os assentos, vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. E pedimos nessa noite, Pai, o entendimento que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler a palavra de Deus. Antes de mais, eu gostaria de dizer que o texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto. É o último versículo do capítulo 8. Ele conta a história do dilúvio. E a história do dilúvio é uma história verídica, é uma história que aconteceu. Ela começa com o chamado de Noé na construção de uma arca, fruto da desobediência humana. De acordo com essa história, nós aprendemos várias lições. Assim como a graça de Deus está presente para a salvação das pessoas, ou a graça de Deus está presente para a salvação de todos aqueles que obedecem a Deus. E também nós podemos aprender que precisamos respeitar a vida humana. Não em sua família, não em sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos e as 3 noras. Eles entraram diretamente para a arca. Eles ficaram aproximadamente durante 1 ano, até a terra secar e a terra repousar nos montes Ararat. Nós estamos aqui nessa noite com um único propósito. O propósito é de louvar, adorar a Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele está aqui no nosso meio. E toda vez que nós estamos reunidos, Jesus disse, onde estiverem reunidos 2, 3 em meu nome, ali Ele está presente. Deus está presente no meio de nós. Meus queridos, esse é o tempo que nós precisamos aproveitar. É o tempo que precisamos aproveitar. O tempo é algo precioso. Assim como dizia Mário Quintana, a saudade é o que faz as coisas pararem no tempo. O tempo. As pessoas param no tempo para abraçar, para beijar, para saudar, para casar. As pessoas param no tempo para morrer e muito mais. O tempo é precioso e devemos afirmar que o tempo é um dom de Deus. O tempo é uma dádiva de Deus. É através dele, como seres humanos, que conseguimos discernir as estações. Assim como o texto que nós acabamos de ler, ele fala que enquanto durar a noite, enquanto durar a terra, sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, noite e dias não cessarão. Salomão dizia: tudo tem um seu tempo determinado.
Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Existe também tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para prantear, tempo para dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Também existe tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então nós podemos entender nessa noite, através de Salomão, que tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Nada é eterno, tudo tem o seu tempo debaixo do céu, debaixo do sol. Então a grande pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: então o que é o tempo? O que é o tempo? Se tudo tem o seu tempo, o que é o tempo? De acordo com Anderson Araújo, ele afirma, ele diz que ele faz um diálogo sobre a obra de Agostinho. Ele diz o seguinte: um filósofo cristão que ele debate sobre a questão do tempo. Agostinho, ele elabora um pensamento divertido e interessante sobre o tempo. Primeiramente, Agostinho se faz a seguinte pergunta: o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Através dessa pergunta, o filósofo chegou à solução genial que se tornaram muito famosas. Antes de Deus criar o céu e a terra, não havia tempo. E, portanto, não se pode falar de um antes da criação do tempo. O tempo é criação de Deus. E por isso, a pergunta proposta não tem sentido, mas vamos insistir com que o Agostinho ele afirma. Então o que é o tempo? O tempo implica passado, presente e futuro, mas o passado não mas o passado não é mais, e o futuro não é ainda, e o presente, diz Agostinho, se fosse sempre e não transcorresse para o passado, não seria mais tempo, mas sim eternidade. Para Agostinho, o tempo existe na mente do homem, porque é na mente do homem que se mantém presentes tanto o passado como o presente e o futuro. E de qualquer forma, é na nossa mente que se encontram esses três tempos que não são vistos em outra parte. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a intuição. O presente do futuro, ou seja, é algo que nós esperamos, algo que está para acontecer. Os sábios e os filósofos nos ensinam que a qualidade de vida depende da capacidade de aproveitar o tempo. Ou seja, vive melhor quem aproveita o tempo. Porém, nessa noite eu gostaria de falar com a igreja sobre a graça do tempo, sobre o tempo da graça. O tempo da graça é o tema que eu gostaria de abordar com os irmãos nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele apresenta a história da raça humana, como é que as coisas foram se desenvolvendo, o que é que o homem chegou até um certo ponto, através das suas atitudes, que levou Deus a se indignar tanto, e ele diz o seguinte: eu vou acabar com a raça humana. Eu vou acabar com a raça humana. E Deus chama um homem cujo nome era Noé. E Deus, quando falou com Noé, Noé começou a construir a arca. E quando ele terminou de construir a arca, juntamente com a sua família, eles entraram até na arca. E Deus enviou o dilúvio. E através do dilúvio, tudo foi destruído. E no final, Deus, ele chama. Deus, quando terminou o dilúvio,
Noé, juntamente a sua família, eles saíram, eles deram uma oferta ao Senhor. E quando eles deram uma oferta ao Senhor, eles apresentaram alguns animais, eles queimaram um animal e o cheiro subiu até os céus. Isso exalou, chegou até a Deus. Isso subiu como um cheiro suave. E quando eles terminaram, Deus fez uma declaração. Deus fez uma declaração. E ao término dessa declaração, Deus estava mostrando, Deus estava dando para cada um de nós, através da família, através de Noé, que ainda existe uma esperança para a raça humana. Existe uma esperança que Deus já não mais iria destruir o mundo com água, mas sim, algum dia Deus iria destruir o mundo com fogo. Meus queridos, isto quer dizer que quando Deus, Ele chamou, quando Deus, através da pessoa de Noé, Ele fez aquelas declarações, Deus estava também renovando um mandato cultural com a humanidade, que é de cultivar e guardar. Porém, nesse contexto, vemos Deus fazendo referência do ciclo natural da vida. Segundo Cícero, ele diz que como a planta nasce, cresce, floresce, dá os seus frutos, depois murcha, seca e morre, assim também a vida um dia se vai após cumprirmos a nossa missão neste mundo. E esse texto ele fala que enquanto a terra durar, a terra tem uma duração, a terra tem um tempo de validade. A terra tem um tempo de validade. Enquanto a terra durar, haverá sementeira. Enquanto a terra durar, haverá sementeira. O mesmo Deus que é glorificado, através da vida, é também o mesmo Deus que deve ser glorificado através da morte. Este é o assunto que não tem sido muito falado, a questão da morte. Mas a propósito, o crente a todos os dias tem que pensar que nós somos passageiros nesse mundo. Nós somos passageiros nesse mundo. Mas podemos ir além. Podemos pensar de que a nossa vida ela é passageira. Se hoje nós estamos com frio, amanhã vamos sentir calor. Amanhã vamos ter que ligar o ar-condicionado. Nós vamos ter que ligar os ares condicionados. Amanhã nós vamos estar com tanto calor que vai ser necessário nós usarmos uma regata. Por quê? Porque enquanto a terra durar, haverá sementeira, haverá frio, haverá calor. Neste texto que nós acabamos de ler, ele fala das estações do ano. Enquanto a terra durar, a própria terra produzirá e dará sementes e consecutivamente os seus frutos. Enquanto a terra durar, na própria terra será necessário usarmos blusas, casaco, moletom, cobertor, regata e talvez curtimos uma praia. Enquanto a terra durar, será necessário o ser humano habitar em comunidade, formar uma família, ter um teto, descansar. E no dia seguinte, lavrar a terra. No dia seguinte, trabalhar. Mas eu quero dialogar com vocês. O tempo em que Deus deu para cada um de nós enquanto nós estamos aqui na terra, que é o tempo da graça. Talvez você pode falar o seguinte: não, esse texto está no Antigo Testamento. Naquele tempo havia graça? Sim, havia graça. Naquele tempo havia graça. Porque antes de existir a lei, houve a graça. Depois da lei, houve a graça. Primeiro foi graça, depois foi lei, depois foi graça. Então, vemos nesse mesmo contexto que o ser humano,
naquele tempo vivia de uma forma dissoluta, nem tão pouco ele revia o seu posicionamento com Deus. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele renova a sua graça com a raça humana em não destruir a terra, mas sim dar a liberdade ao ser humano, o direito de escolher e viver a sua vida. O tempo da graça é o tempo onde a ira de Deus tolera as nossas mazelas e pecados, onde dia após dia somos atraídos pelo seu amor. O primeiro aspecto dessa mensagem que eu gostaria de abordar é sobre a graça que não exclui, mas sim a graça que é inclusiva. A graça de Deus é uma graça inclusiva. É uma graça que está dentro de um tempo, e que esse tempo, ela é inclusiva. Segundo Paulo, na sua epístola a Tito, ele nos ensina que a graça se tornou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que anunciando, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, que vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, com a esperança de aguardarmos a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual essa mesma graça se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar-nos para si, e purificar para si um povo exclusivamente de Deus. Quando entendemos o que é a graça, isto nos leva a vivermos um cristianismo mais leve, um cristianismo que nos leva a termos uma liberdade, não liberdade para sairmos e pecarmos de qualquer jeito, mas sim quando nós entendemos o que é a graça, isso nos dá a liberdade de vivermos um cristianismo, uma vida cristã que agrada a Deus e coloque Jesus na centralidade das nossas vidas. Assim como se diz lá fora, muita gente diz que a graça nos dá liberdade para fazermos qualquer coisa. Mas a graça nos dá liberdade não para fazer qualquer coisa, para fazermos tudo, mas sim, com conhecimento, com entendimento, fazemos aquilo que glorifica a Deus. Vivemos em uma época em que a iniquidade, não só aquilo que aconteceu no tempo de Noé, mas sim aquilo que tem acontecido no nosso meio, nos dias de hoje. Mas precisamos entender que no final, assim como a terra ela foi purificada com água, a terra será limpa, será purificada, será exterminada com fogo. Algo que acontecerá na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação de Noé veio pela obediência aos mandamentos do Senhor e pela construção da arca, que lhe permitiu, juntamente com a sua família, sobreviverem do julgamento de Deus. Como Noé e sua família, precisamos nos arrepender e sermos obedientes ao Senhor para sermos salvos da iniquidade. De Adão até os filhos de Israel, no Egito, entendemos que foi o período da graça. A lei somente aparece com Moisés no Monte Sinai, onde Deus entrega a lei, onde Deus traz a lei ao ser humano, onde Deus traz a lei ao seu povo, ao homem. Consequentemente, no Novo Testamento, nós vemos Jesus, ele aparece, ele vem cumprir a lei, sendo ele perfeito, porque no Antigo Testamento ninguém conseguiu cumprir totalmente, cabalmente, integralmente a lei, mas Jesus ele chega, o homem perfeito, ele vem para cumprir totalmente a lei, porque ele é a própria lei, nele se cumpre toda a lei, na verdade ele é a própria lei encarnada, cuja finalidade é manifestar a glória de Deus, trazendo salvação a toda a humanidade. A graça, ela é inclusiva. Deus, quando falou que enquanto durar a terra,
enquanto durar a terra, vai ter sementeira, vai ter colheita, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, enquanto durar a terra. Deus está dizendo o seguinte: olha, enquanto a terra durar, vocês vão viver dentro de um tempo, dentro de um espaço de tempo. É nesse tempo aonde você vai ter liberdade de fazer tudo o que você tem que fazer. Deus, Ele abençoa. Deus não estava dizendo o seguinte: olha, que eu vou te abençoar, você vai viver uma vida melhor nessa terra, porque você é bonzinho. Não, a graça de Deus, ela inclui todo mundo. A graça não faz acepção de pessoas, a graça abraça. A graça, ela vem para nos sustentar, a graça vem para nos levar, a graça vem para nos renovar, para cada dia nós nos aproximamos mais de Deus. A graça, isso quer dizer que quando nós entendemos o que é a graça, não quer dizer que aquilo que nós fizemos vem para agradar a Deus, mas sim, Deus na sua infinita misericórdia, Ele olha para você, olha para mim, e Ele entende que você não é nada. Ele vem em você e Ele faz através de você. Ele preenche, você não tem nada que presta. Só Deus, Ele consegue preencher o vazio do ser humano. Através da graça. Não é através de nós vivemos lei. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer... Não. A graça, ela é inclusiva. A graça, ela abraça. A graça abraça. Enquanto durar a terra, tem um tempo. E durante esse tempo, nós estamos dentro desse tempo. Nós estamos dentro desse tempo. Enquanto nós estamos dentro desse tempo, nós precisamos prestar atenção a algumas coisas que nós vamos continuar falando nessa noite. Em segundo lugar, eu quero dizer que a graça tem um tempo determinado. A graça, ela, além de ser uma graça inclusiva, ela também é uma graça que tem um tempo determinado. Enquanto durar a terra vai durar. A terra tem um tempo de validade, tem um tempo que tudo vai passar. Então quer dizer que a graça tem um tempo determinado. As Escrituras nos ensinam que, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Deus resolveu desde o princípio estender o seu amor para com a humanidade, para com o ser humano, deixando que o ser humano faça das suas, e consequentemente, com Moisés deu a lei, e com Cristo, na plenitude dos tempos, manifestou na integralidade a sua compreensão total, ao ter entregue o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, assim como disse o apóstolo Paulo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus o fez pecador, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu, Ele nos concedeu a vida, estando nós mortos em nossas transgressões e pecado, nos quais nós andávamos no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o princípio do ar, do poder do ar. O Espírito que agora atua, está atuando no mundo em que nós vivemos, ou nos filhos da desobediência. Paulo continua dizendo que anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Portanto, ele afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não para que alguém se glorie que eu fiz alguma coisa. Não, mas
que possamos reconhecer que foi Ele que fez. Foi Ele que fez, não foi nós, não fomos nós. Pois somos criação de Deus, com o único propósito de produzirmos boas obras. A graça de Deus tem um período de validade. Enquanto é dia, precisamos acertar as nossas vidas com Deus no profundo entendimento e dependência a Deus de que nada somos sem Ele. E é Deus que faz em nós, através de nós. A nossa vida é como relâmpago, como a erva, que passa rápido e logo é queimada. Por essa razão, precisamos remir o tempo, aproveitar ao máximo o nosso tempo. Se der tempo para abraçar, abraça. Se for para festejar, festeje. Corra, case, tenha filhos, chore com os que choram, de tristeza e alegria. Porque tudo passa rápido, tudo passa rápido. Quem tem os pais por perto devem valorizar. Porque quando não estiver por perto, sentirás muitas saudades. E eu quero dizer que enquanto você tem o seu pai, tem a sua mãe, você deve abraçar. Eu que o diga, a distância não é fácil. Podemos até dizer que a nossa vida é como o clima de Curitiba. Sabe por quê? Que no mesmo dia faz as 4 estações. A nossa vida faz as 4 estações. Chove, faz frio, faz calor e muito mais. Porém, existe um porém nas nossas vidas. Precisamos aproveitar o nosso tempo dentro dos padrões de Deus quando o grande dia chegar, aonde todas as nossas obras serão expostas diante do grande e arquiteto do universo, onde serão julgadas todas as nossas obras. Paulo sabiamente alertou a igreja da Galácia, dizendo: levai as cargas uns aos outros e cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não outro. Porque pela qual levará sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Não erreis. De Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ele vai ceifar corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Enquanto a terra durar, haverá plantio, haverá semente, haverá plantio, haverá frio, haverá calor, haverá inverno, haverá outono. Enquanto a terra durar, tudo tem o seu tempo. Deus trará a juízo toda obra, inclusive as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus não perdeu o controle do tempo. Ele é o dono do tempo e plantou a eternidade no coração do homem, no nosso coração, em nossos corações. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e dele não terás prazer. Em terceiro lugar, eu entendo que o tempo da graça, além de ela não ser exclusiva, ela é inclusiva, ela tem um tempo determinado, eu entendo que dentro desse tempo da graça, nós precisamos nos preparar. Eu diria o seguinte:
prepare a sua vida, prepare o seu futuro. Prepare a sua vida, prepare o seu futuro dentro desse tempo da graça, enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar, enquanto houver terra, enquanto você estiver vivo, o tempo, a graça tem um tempo. Ela é inclusiva. A graça, além dela ser inclusiva, a graça também nos dá o direito de nós nos prepararmos todos os dias, prepararmos o nosso futuro, para onde nós iremos, como é que nós estamos decidindo a nossa vida. Talvez deveríamos nos perguntar, nessa noite, qual deve ser o nosso posicionamento, a nossa preocupação em meio a tudo que vivemos nos dias de hoje. Poderia talvez sugerir a cada um de nós que precisamos nos examinar dia após dia e rever a nossa crença, o nosso relacionamento com Deus, sem nos esquecermos que a vida é curta para muita coisa. A vida é curta para muita coisa. Da mesma maneira que Noé teve que preparar a arca para escapar do dilúvio, precisamos estar preparados para o grande dia que é conhecido como o dia do Senhor. O dia do Senhor. Possível talvez que não se prega mais sobre o dia do Senhor. O Senhor vai vir. O Senhor vem. Onde nós vamos nos encontrar face a face com Ele. O dia do Senhor. O Senhor está chegando. Meu querido, minha querida, minha jovem, minha jovã, presta atenção. Não diminua a consequência do pecado, nem o significado da morte. Deus castigou os homens porque o pecado é horrível. Em segundo lugar, Deus castigará os homens porque a graça foi clara e ninguém será julgado por causa da sua inocência. Ninguém será julgado por causa da sua inocência. Assim como diz a antiga música: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles jamais te satisfarão. Por acaso tu riste o amigo quando ouviste falar em Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Se decides deixar os teus pecados, entregar o controle da sua vida a Jesus, trilharás sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A vida é curta demais para muita coisa, meus irmãos. A vida é curta demais para muita coisa. O Espírito de Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Meu irmão, minha irmã, minha jovem, minha jovã, não desperdice esse momento. Deixe que o Espírito de Deus entre nos mais recônditos do seu coração, dos nossos corações, e molde, transforme completamente a sua, minha, nossas vidas, num processo gradual até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor das nossas vidas. É necessário. É necessário. Concluindo essa mensagem nessa noite, eu diria, meus amados, ao lermos tudo isso que nós falamos, eu gostaria de dizer o seguinte, meus irmãos: Noé era um homem justo e íntegro.
qualidades raras para serem encontradas nos dias de hoje. A vida de um homem, a vida de um dos homens mais importantes da história, ela é resumida em 2 linhas de texto. Destas poucas palavras podemos aprender uma das lições mais importantes na vida. Muitas palavras, muitas pessoas vivem querendo deixar a sua marca, buscando seus momentos de fama, ou até tentando mudar a história do mundo. No final das contas, podem ser lembrados em livros, em monumentos, em praças públicas, ou em seus nomes gravados em placas de rua ou estradas. Mas os maiores feitos de grandes cientistas, políticos ou guerreiros não terão nenhum valor eterno se aquelas pessoas não fizerem o que Noé fez. Foi um homem que andava com Deus. Noé foi o homem que andava com Deus todo o tempo que ele viveu aqui na terra. Ele andou com Deus. Noé, ele foi diferente e não se encaixava na sociedade de sua época, pois era um homem justo e íntegro no meio de uma sociedade suja, corrupta. Um dos maiores erros cometidos pelos homens nos dias atuais é tentar justificar por comparação aos outros. Muitas pessoas justificam seus atos, mesmo sabendo que estão errados, dizendo: mas todo mundo faz. Em alguns momentos da história, e talvez no nosso, a maldade se torna tão comum que muitas pessoas defendem as suas ações na base da maioria. Todo mundo faz. Se todos os outros mentem, sonegam, eu posso justificar as minhas mentiras e as minhas sonegações. Se todos os outros acham normal ter relações sexuais antes e fora do casamento, eu posso justificar a prostituição e a traição. Se todos os outros acham normal aceitar a homossexualidade como algo normal, eu posso ensinar os filhos, eu posso ensinar os meus irmãos, você pode ensinar os seus filhos, você pode ensinar os teus filhos que é algo aceitável. A tendência de uma sociedade perversa é definir o que é o certo e o que é errado na base de opinião popular. Mas a verdade e a diferença entre certo e errado não são definidas por eleições ou números de Ibope. A verdade vem de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, essa verdade ela liberta. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Aquele que se encarnou, aquele que manifestou a sua graça, o seu amor, aquele que nos abraçou, aquele que foi enviado por Jesus, aquele que disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça se manifestou Salvador através de Jesus. O entendimento deste princípio separou Noé do mundo condenado da sua época. Mas, meus queridos, nessa noite estamos no tempo da graça. Pode ser o tempo de festa, como se diz que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é vida. Enquanto nós estamos dentro de um tempo, nós precisamos investir a nossa vida em conhecermos a Deus, andarmos com Deus, a obedecermos a Deus. Todavia espero que nesta noite e no porvir, no futuro, possamos achar graça diante de Deus e sermos chamados por Jesus, quando Ele falou lá em Mateus, dizendo o seguinte: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que enquanto durar a terra, você e eu
não seremos isentos da graça de Deus. Enquanto durar a terra, você e eu, a graça tem um tempo de validade. Enquanto durar a terra, eu e você temos liberdade de escolher para onde nós iremos. Para onde nós iremos? Aonde você vai? Esse é o tempo da graça. Nós precisamos decidir a nossa vida. Nós precisamos firmar os nossos passos e obedecermos a Deus. Enquanto durar a terra, haverá sementeira, haverá colheita. Aquilo que o homem semear vai colher. Enquanto durar a terra, haverá frio, haverá sofrimento, haverá calor, haverá alegria, haverá tristeza. Enquanto durar a terra, haverá verão, inverno, dia e noite. Não cessarão. Mas enquanto durar a terra, você tem um tempo de decidir. Você tem um tempo de decidir para onde você irá. Todos nós teremos liberdade de uma eternidade. Eternidade. Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Mas enquanto estivermos vivos, precisamos acertar a nossa vida com Deus. Eu não sei nessa noite como está a tua vida com Deus. Eu não sei como está a tua vida com Deus, mas eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma posição séria com Deus, a tomar uma posição que venha honrar e agradar a Deus, firmando os teus passos nos princípios de Deus. Isso vai determinar o teu fim. Talvez você pode dizer: não, eu sou adolescente. É possível que você não vai atingir os 18 anos, porque você e eu não somos dono do tempo. Você pode dizer: não, eu já casei, tá bom. É possível que você não vai chegar à velhice, mas ele volta. Talvez você vai, ele vem à tua busca. Você pode dizer: não, eu já tenho netos, tá bom. É possível que você não vai chegar aos 80, 90 anos, mas ele vem te buscar. Ele vem nos buscar a qualquer momento. Mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos aqui, precisamos decidir nossa vida com Deus. Precisamos deixar de brincar de igreja. Igreja não salva, quem salva é Jesus. E pastor não salva, quem salva é Jesus. Precisamos firmar a nossa vida nos princípios da palavra de Deus, não em pastor, não em igreja, é na palavra. A palavra vai decidir o teu futuro. O teu envolvimento com a palavra vai decidir o teu futuro, para onde você irá e o que será da sua vida. Talvez você pode dizer o seguinte: não, esse papo é antigo, esse papo é novo. Esse discurso é antigo, esse discurso é novo. Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Enquanto a terra durar, enquanto a terra durar, durma com esse barulho. Enquanto a terra durar, eu e você não somos dono do tempo. Eu gostaria que você se colocasse em pé essa noite. Eu não vou fazer um convite, mas sim eu vou pedir que você faça um autoexame da sua vida. É o seguinte: não, eu já sou crente há não sei quanto tempo. O tempo de cristianismo não salva ninguém, porque é mais fácil se perder dentro da igreja do que fora. É mais fácil se perder dentro da igreja do que fora. Então o meu convite nessa noite é que você possa fazer um autoexame da sua vida. Que você possa fazer um autoexame da sua vida. Deixa de lado o teu esposo, tua esposa. Deixa de lado o teu namorado, tua namorada. Deixa de lado o teu esposo, tua esposa, teu amigo, tua amiga. Deixa de lado, faça um autoexame da sua vida. Como está a tua vida? A balada tem te atraído? Cai fora. Porque não? Firma os teus passos no Senhor. Firma os teus passos no Senhor. A vida é curta. A vida é curta. A vida é curta.
Você que está nos acompanhando pela internet, esperamos que Deus também esteja falou através dessa palavra. Esperamos que nessa noite você também possa ser alcançado por essa palavra em nome de Jesus. Aonde você está, você seja tocado, que o Espírito Santo toque o teu coração, que Ele incendeie o teu coração a mudar de vida, que Ele possa transformar a tua vida de glória em glória, que seja um processo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ser cheio de Deus, que você possa tomar uma decisão firme com Deus nessa noite. Pai querido, obrigado nessa noite pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Você vai orando, vai falando com Deus, enquanto o pessoal do Ministério da Música, ele vai cantar uma música. Aí pode você orar, falar com Deus, rever a sua vida. Você pode seguir eles cantando essa música. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha.
de Deus não falha. O amor de Deus não falha. O amor de Deus está disponível para nós. Seu amor não falha. Seu amor não falha. Seu amor não falha. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece nossas vidas. Pai, que ao sairmos dessa casa possamos ser constrangidos continuamente pelo Espírito Santo a nos firmarmos no Senhor, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa a tua igreja, leva a tua igreja em paz, em segurança, livra todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, levanta as tuas mãos, sinal de